Por quase 45 anos, um sujeito chamado Albert Wood Fox viveu sozinho. De 1972 a 2016, ele foi confinado em uma cela apertada na Penitenciária Estadual da Louisiana. O Wood Fox foi mantido em confinamento solitário por mais de 4 décadas. Ele ficava preso durante 23 horas por dia, tendo apenas 1 hora para tomar banho e praticar exercícios. Ele acabou preso na solitária porque supostamente ele e um outro preso mataram um guarda prisional. Entretanto, não havia nenhuma evidência ligando eles à cena do crime. O Wood Fox foi liberado da prisão apenas em 2016, depois de vários julgamentos improcedentes e falta de provas. Muitos especialistas chamam esse confinamento solitário de tortura, visto que muitos detentos acabam sofrendo problemas psicológicos e têm dificuldades de voltar à vida normal. Alguns até mesmo se machucam fisicamente, chegando a cometer suicídio. O confinamento solitário, também conhecido como segregação, moradia restritiva, bloqueio e isolamento, envolve manter uma pessoa trancada por 22 a 24 horas por dia, sem contato humano. Os prisioneiros geralmente são colocados em pequenas celas medindo aproximadamente 7 metros quadrados. E essas celas geralmente contêm uma cama, pia e vaso sanitário, sendo que as refeições são entregues por uma fenda na porta. A luz de teto pode ser mantida acesa o dia inteiro, inclusive na hora de dormir. Então pensa que torturante, né? Dormir de luz acesa. Os presos são liberados de suas celas apenas 1 hora por dia quando eles podem se exercitar, só que muitas vezes eles não são largados livres no pátio, eles são colocados dentro de gaiolas. Muitas vezes eles acabam tomando banho na própria cela, outras vezes eles são escoltados para o chuveiro algemados. Muitas vezes eles também são proibidos de acessar qualquer material para passar o tempo, tipo televisão, rádio ou livros. Você deve pensar que eles são colocados lá por motivos extremos, né? Somente presos muito perigosos, só que na verdade não. Muitas vezes eles são colocados lá por motivos até bem leves e bestas. Muitos são colocados em tais aposentos durante as investigações pré-julgamento, por exemplo. Outros estão alojados lá porque as celas normais estão cheias. Crianças, minorias ou gays ou transgêneros podem ser colocados em confinamento solitário para proteção de outros presos, mesmo que prefiram ficar em uma cela tradicional. Alguns são enviados lá por pequenas infrações prisionais, tipo xingar ou ignorar ordens. Os doentes mentais também costumam ficar isolados. Muitas decisões de colocar os detentos lá são feitas administrativamente, ou seja, os tribunais não estão envolvidos com essas decisões. Isso quer dizer que os próprios funcionários das prisões dão essas ordens sem qualquer tipo de supervisão. E os prisioneiros não têm permissão para procurar qualquer tipo de assistência, ou seja, é um completo abuso. A história do confinamento solitário. Bom, lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, havia um grupo religioso chamado Quakers, ou Quakers, e esse grupo ele estava ligado à filantropia, ao pacifismo e ações boas para a sociedade, e eles defenderam que a prática de isolar os detentos seria melhor para evitar as chicotadas e a humilhação pública. Essas eram práticas bastante comuns na época. Então, em 1829, a Penitenciária Estadual do Leste da Pensilvânia começou a experimentar esse tipo de prática, mas descobriu que os presos cometeram suicídio ou se tornaram socialmente disfuncionais. Então, eles eventualmente abandonaram a prática. Mas um século depois, em 1934, a solitária foi novamente instituída em Alcatraz, onde os presos mais problemáticos foram isolados no Bloco D. Apesar disso, essa prática permaneceu rara até 1983. Nesse ano, 2 agentes penitenciários foram assassinados na prisão federal de Marion. Após esses assassinatos, todos os detentos foram colocados em confinamento e mantidos lá mesmo após as coisas se acalmarem. Então, Marion acabou se tornando a primeira prisão supermax da América, onde todos os presos eram mantidos em suas celas durante 23 horas por dia. Não demorou muito para que as prisões supermax se espalhassem por todo o país. Em 1994, o então presidente Bill Clinton assinou um projeto de lei criminal que oferecia verbas federais aos estados que aumentassem as penas de prisão.
Então, ainda mais estados construíram prisões supermax ou aumentaram suas unidades de confinamento. Quais são os argumentos a favor e contra o confinamento solitário? Existem vários prós e contras em utilizar o confinamento solitário. Aqueles a favor da prática geralmente citam seu fator de proteção aos presos, aos funcionários e ao público em geral. Por exemplo, um detento que molestou uma criança ou que é membro de uma gangue, ele corre sério risco de ser morto ou sofrer lesões de outros detentos. Então, se ele for colocado em segregação, ele pode ficar mais protegido. Ou então, um prisioneiro que é muito agressivo e agrediu outros colegas de cela ou funcionários, ele pode ser colocado em solitária para proteger essas pessoas. Claro que o confinamento solitário também dificulta a fuga de um prisioneiro, quando adiciona uma camada extra de segurança para criminosos de alto risco. Outros também argumentam que os funcionários da prisão precisam dessa medida disciplinar para conseguir lidar melhor com presos indisciplinados. Também argumentam que muitas vezes é apenas para gerenciar o espaço das células prisionais. Colocar alguém em isolamento não é uma medida necessariamente terrível, dizem os especialistas. Porém, deve ser empregada com moderação e apenas por períodos curtos de tempo. As Nações Unidas dizem que ninguém deve ser mantido em confinamento solitário por mais de 15 dias. Um estudo conduzido com prisioneiros que ficaram em confinamento solitário revelou que muitos deles acabam desenvolvendo uma infinidade de problemas de saúde mental, tipo depressão, apatia, alucinações, ataques de pânico, paranoia e hipersensibilidade. Eles também podem ficar zangados, violentos, terem problemas para dormir e pesadelos, além de problemas como tonturas, palpitações cardíacas e transpiração nas mãos. E esses sintomas podem permanecer com a pessoa mesmo depois de muito tempo após liberadas da prisão. Além do custo psicológico, há também um alto custo financeiro para os contribuintes. Um prisioneiro de prisão solitária chega a custar $78 mil por ano para o governo dos Estados Unidos. Confinamento solitário hoje. Ao longo de grande parte da história, o confinamento solitário foi utilizado com moderação e por curtos períodos de tempo. Entretanto, hoje nos Estados Unidos, muitos presos definham lá durante anos. E o que é mais incrível é que 85% desses presos são colocados lá por motivos bastante fúteis, tipo linguagem abusiva. Bom, mas algumas mudanças em favor de limitar ou acabar com essa prática vêm surgindo. Em janeiro de 2016, o então presidente Obama anunciou a adoção de várias recomendações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para limitar o uso de confinamento solitário em prisões federais, incluindo o fim de tais alojamentos restritivos para crianças e permitindo que aqueles em solitária passem mais horas fora da prisão. Alguns estados e cidades também fizeram mudanças. Por exemplo, a cidade de Nova York agora proibiu o confinamento solitário para presos com menos de 21 anos, ou aqueles que são deficientes físicos ou mentais. Na Inglaterra, assim como em outros países europeus, o confinamento solitário é raramente utilizado. A partir da década de 80, as autoridades britânicas determinaram que dar mais controle aos detentos ao invés de restringir acabava favorecendo o controle deles, uma vez que evitava aquela tensão e aquele teste de vontades a cada encontro. Assim, esses detentos foram alojados em unidades de até 10 pessoas e poderiam ganhar mais ou menos privilégios de acordo com o comportamento deles. O que eles obtiveram foi um resultado muito impressionante, sendo que o isolamento de longo prazo se tornou praticamente insignificante na Inglaterra. E você, acredita na prática de confinamento solitário mais radical como é implementada nos Estados Unidos? Ou acredita numa prática um pouco mais humana que é aplicada na Inglaterra? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!